Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 1º de março de 2025. Estamos introduzindo a lição de número 10 do nosso trimestre, cujo tema será Regras de Engajamento. O texto que serve como base para o nosso estudo da semana encontra-se em 1 João 3, verso 8, que diz assim: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. No contexto da Bíblia, nós percebemos uma ligação muito grande entre aquilo que são as obras do pecado, ou aquele que vive pecando, vive uma vida, o estilo de vida é completamente longe daquilo que é a palavra de Deus e, portanto, vive na prática do pecado, contrastado com aquele que busca viver de forma piedosa os princípios da palavra de Deus. No primeiro caso, a Bíblia vai mencionar que esse anda nos caminhos do diabo porque é aquele que peca desde o princípio. Em contrapartida a isso, aquele que busca viver de forma piedosa a palavra de Deus, mesmo que através do poder do Espírito Santo do Senhor, é descrito como aquele que vive ou que anda com Cristo Jesus, que anda com Deus, que busca a companhia do Senhor. No nosso estudo de hoje, na introdução, na verdade, da temática geral dessa semana, nós vamos tentar mostrar para você qual a ligação que a Bíblia faz entre atitudes que são completamente equivocadas, desviadas daquilo que é o propósito do Senhor Deus, mesmo no contexto da adoração, e, ao mesmo tempo, qual a ligação com as forças do mal que existe no contexto bíblico em relação a elas. Aguenta firme que eu já volto para a gente conversar sobre isso. Ao olharmos para as Escrituras Sagradas, nós percebemos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que há uma preocupação muito grande por parte do Senhor Deus com o seu povo quando ele se alia a indivíduos que adoram a deuses falsos. Principalmente porque, além de mencionar que é pela contemplação que nós somos transformados, esse é um princípio bíblico, quando o indivíduo ele estabelece o propósito de poder seguir os deuses falsos e, ao mesmo tempo, aquilo que eles representam, e só para poder te lembrar que nos panteões de deuses, tanto da Mesopotâmia como também do Egito e também de Canaã, que é basicamente os locais aonde o Antigo Testamento vai mostrar ou vai apresentar as práticas religiosas de pessoas que estão vivendo em paganismo. No contexto do Novo Testamento, você já encontra o mundo greco-romano exposto de uma maneira tremenda, os mesmos princípios são aqui apresentados. Uma coisa que é fato e que é padrão no contexto do paganismo é que as divindades acabam estabelecendo características que são deturpações daquilo que é o propósito do Senhor Deus. Por exemplo, quando você vai olhar para tanto as culturas mais antigas, representadas no Antigo Testamento, a cultura mesopotâmica, a cultura egípcia e a cultura cananita, você vai encontrar deuses que são descritos como deuses que são deuses do álcool ou do consumo de álcool. Que estão tremendamente ligados a isso. Você vai encontrar deuses que são deuses de guerra, e então você vai perceber características muito violentas nesses mesmos deuses. Você vai encontrar outros deuses que têm ligação com as imoralidades e as práticas sexuais completamente distorcidas. Isso só para poder citar alguns exemplos dentro das práticas religiosas pagãs. E aqui eu estou falando tanto do Antigo Testamento, repito, cultura mesopotâmica, aí a gente está falando de Babilônia, está falando da Síria, nós estamos falando também da região do Egito, onde Israel passou pelo menos 230 anos enquanto escravos, como também da cultura cananita, a cultura de um povo que acabou sendo desterrado da sua terra, e boa parte deles foram destruídos mesmo por ordem de Deus, porque eles haviam ultrapassado aquilo que era aceitável para um povo, estavam entrando numa rota de autodestruição e ao mesmo tempo destruição das pessoas que estavam à sua volta. Quanto também as culturas do Novo Testamento. No mundo greco-romano, você descobre deuses cujas características são exatamente as mesmas.
Inclusive, você vai encontrar nessas culturas diferentes deuses que são correlatos. São exatamente as mesmas características dos deuses, mas em culturas completamente distintas e distantes uma da outra. Se você pensar apenas em deuses que eram adorados na Babilônia e deuses que vão aparecer na Grécia ou em Roma, você está falando de lugares realmente bem distintos. E só para poder mencionar que também existe no contexto da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, vai existir uma proximidade muito grande também no contexto pagão. Quando você vai olhar para aqueles povos que temiam ao Senhor, mesmo aqueles que não tinham todo o conhecimento a respeito do Senhor, você vai encontrar indivíduos como Melquisedeque, rei de Salém. A tradição judaica tenta ligá-lo à figura de Sem, que era ninguém menos do que o filho mais velho de Noé, que estaria vivo ainda por ocasião do aparecimento de Abraão, portanto, cronologicamente é possível. Mas era um indivíduo que não pertencia à linhagem de Abraão, portanto não era israelita e temia a Deus. Jó é um outro indivíduo que é descrito na Bíblia, que vivia nas regiões da Arábia, também não fazia parte do povo de Deus, não era descendente de Abraão, apesar de ser contemporâneo dele, mas era um homem que a Bíblia vai mencionar que não havia ninguém como ele na terra, um homem íntegro, justo, que temia Deus, se desviava do mal. E eu poderia te dar muitos outros exemplos de indivíduos que são apresentados no contexto bíblico, como Melquisedeque, rei de Salém, bom, enfim, isso só para apresentar alguns. E quando você vai olhar agora para a Bíblia vai mencionar que essas características positivas, amor, paciência, benignidade, bondade, são características que as pessoas acabam, de alguma forma, despertando dentro de si mesmas pelo contato com a divindade, com o Deus verdadeiro. Bom, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai chamar isso de dom do Espírito. Quando você vai, ou fruto do Espírito, melhor dizendo, quando você vai olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que esses povos ligados ao paganismo, e a Bíblia vai trazer alguns exemplos disso, como em 1 Reis 18, versos 19 a 40, que contam a história de Elias, que no Monte Carmelo tem aquele embate com 450 sacerdotes de Baal e mais 400 sacerdotes do poste ídolo de Azerá, e que Elias, ele percebia nitidamente que havia uma guerra tremenda acontecendo por detrás dos bastidores. E quando você olha para aquilo que estava acontecendo ali no alto da montanha, você percebe que não era apenas um grupo de pessoas, 850 sacerdotes, que acreditavam em divindades completamente falsas, mas que haviam poderes que estavam agindo no alto do Carmelo. Não apenas o poder de Deus, que foi manifestado de forma tremenda, mas também o poder do inimigo do Senhor. Você vai ler, por exemplo, o Pentateuco, vai perceber Moisés, lá em Deuteronômio 32, verso 17, dizendo: ofereceram sacrifícios aos demônios e não a Deus, sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. E aí ele vai acrescentar ainda que existem alguns elementos no contexto da adoração a esses deuses que são, na verdade, feitos de pau e de pedra, mas que por detrás deles existem demônios que são adorados quando as pessoas oferecem a eles sacrifícios ou que os servem. O apóstolo Paulo ainda vai acrescentar em 1 Coríntios 10, verso 20, na mesma linha de pensamento, as coisas que eles sacrificaram não sacrificaram a demônios. Aliás, as coisas que eles sacrificaram são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu quero que vocês estejam em comunhão com Deus e não com os demônios. Paulo está falando de sacrifícios aos deuses greco-romanos das cidades onde ele havia passado, e aqui exclusivamente para a cidade de Corinto, que era uma cidade onde havia muita adoração falsa. O que Paulo está dizendo vai andar em paralelo com aquilo que Moisés mencionou. A adoração a esses deuses é, na verdade, a adoração a demônios. E você vai perceber, quando você vai estudar um pouco mais no contexto do Novo Testamento, que essa mesma ideia vai aparecer em muitos outros autores. A ideia principal é qualquer adoração que é oferecida a outro elemento, seja ele elementos que foram criados como plantas, árvores, terra, pedra, enfim, céu, estrelas, qualquer adoração que é oferecida à criação de Deus, na verdade não é oferecida à criação, é oferecida aos demônios que estão por detrás desses elementos exigindo a adoração das pessoas.
E isso vai fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais degradadas, porque enquanto adoram a deuses falsos, aquilo que é o caráter do rebelde começa a se desenvolver naquele que adora a esses deuses falsos. Nessa semana nós teremos a oportunidade de perceber que na estratégia do inimigo das nossas almas, nós encontramos, percebemos exatamente essa mesma ideia. Ele vai trabalhando com o propósito de poder trazer para perto de si mesmo as pessoas para que possam adorá-lo, não de forma direta. Ele não se apresenta, normalmente ele não se apresenta, olha, eu sou o inimigo, sou o Satanás, quero que vocês me adorem. Não, não é assim que ele faz. Ele trabalha com engano, com sutileza. Assim como quando ele apareceu a Eva, lá no Jardim do Éden, ele não apareceu como ele era, ele se transfigurou ou usou a serpente como médium. Esses deuses que são assim apresentados representam demônios. E a Bíblia vai trabalhar a ideia, e a gente vai ver isso durante essa semana, que nesse grande conflito entre as forças do bem e do mal, muitas vezes Satanás vai trabalhar escondido atrás de filosofias, de ideias, com o propósito de poder enganar e de trazer as pessoas para um contato maior com ele, através dessas adorações falsas que aparecem todos os dias, ainda no mundo como o nosso, um mundo moderno como o nosso. Mas eu gostaria de orar junto com você, pedindo a Deus para que nos dê sabedoria, para podermos fazer aquilo que é a vontade do Senhor, sem deixarmos de lado absolutamente nada daquilo que é o propósito do Senhor para a nossa vida. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que o Senhor nos ama e que somos chamados a viver uma experiência extraordinária ao Teu lado. Ajuda-nos a podermos nos posicionar e não sermos enganados pelo inimigo, e que possamos adorar apenas ao Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Antes de você poder desligar, eu queria fazer um pedido todo especial a você. Se você foi abençoado por esse vídeo, compartilhe, deixa o seu like e ao mesmo tempo deixa aí o seu comentário, o seu pedido de oração, que a gente vai estar orando por você. Afinal de contas, eu estudo a lição. E você?